casos policiais. A polícia descobriu que não era a primeira vez que o falso pastor atacava a menina de 9 anos. Traições. Uma suposta traição do pastor da igreja. E muita corrupção. Tudo isso não está relacionado a alguma facção, mas sim aos ungidos do Senhor. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Se teu pastor é ladrão ou pilantra, não o denuncie. Não fique escandalizado, apenas mude de igreja, se possível. O que não aconteceu no caso de Lucas Terra. Hoje você verá um pastor que não cuidou da sua ovelha, mas a sacrificou de forma cruel. O ano de 2000 foi marcado por inúmeras tragédias, entre elas, no dia 12 de junho, o sequestro do ônibus da linha 174, no Rio de Janeiro, com um desfecho lamentável. A professora foi atingida por 3 tiros e não resistiu. Várias outras coisas terríveis e boas acontecem. O ano termina e é chegado o ano de 2001. Novo ano, novos sonhos, muitos se preparando para o carnaval. Festa bem presente também no estado da Bahia. Muitos se deixam levar e caem na folia. Drogas, bebidas e muita coisa que aqui não pode ser dita, um imã de jovens e adultos que escolhem esse caminho. Não foi o caso de Lucas Terra, que em janeiro de 2001, aos 14 anos, iniciava a sua devoção a Deus de maneira calorosa. O local escolhido, a Igreja Universal do Reino de Deus. Lucas, um jovem dedicado à igreja e obediente aos que ele imaginava serem os ungidos do Senhor. Nascido em Salvador, capital baiana, no dia 20 de outubro de 1986, Lucas era filho de Marion e Carlos Terra, casal que planejava viver na Europa, em um local melhor para toda a família, maior segurança, menor criminalidade, educação de primeiro mundo. Foi então que no final dos anos 2000, Marion, mãe de Lucas, pisava em solo europeu, sozinha, onde mantinha contato com a família por telefone. Quando os telefones se conectavam, era como se um pedacinho do Brasil e da família chegasse pertinho de Marion, o que amenizava um pouco toda aquela saudade e a distância do seu local, o Brasil. Sem a mãe por perto, a maioria dos adolescentes enxergaria isso como uma oportunidade para desfrutar de certa liberdade e, quem sabe, até de alguns, se não muitos prazeres. O que não foi feito por Lucas, que, como eu disse, em janeiro de 2001, aos 14 anos, iniciava sua devoção a Deus na Igreja Universal. O início de um sonho que queimou lentamente dentro de um caixote de madeira. Lucas Terra foi queimado vivo. Quem acendeu o fósforo? Silvio Galiza. Eles fizeram a fogueira santa com meu filho, com Lucas Terra, uma criança. Pastor da igreja na cidade de Santa Cruz, onde Lucas tentava evangelizar as crianças
junto com outros adolescentes, entrando em becos, vielas, subindo e descendo favelas, ganhando almas para Jesus, assim como o Messias ensinou. Por telefone, Lucas matava um pouco a saudade da mãe e dizia que não conseguia se imaginar na Europa, longe da caridade e de toda a boa obra que estava realizando no Brasil. Seu sonho era outro, ser obreiro na igreja, atuando de forma mais intensa e mais próxima do pastor, o bispo em questão. Apaixonado por almas e por sua namorada que frequentava a mesma igreja, o jovem Terra tinha como referência seu mentor, o que ele imaginava ser seu amigo, o pastor Silvio Galiza, que comandava a unidade em que frequentava. Diante de tanta dedicação, Galiza não tinha outra opção a não ser consagrar Lucas ao cargo de obreiro, feito que foi marcado para acontecer na noite de 21 de março de 2001. Longe de todos, esse era o plano do pastor Galiza, que convocou o jovem Terra para receber sua gravata de obreiro e ir de ônibus sozinho a uma igreja universal a 4 quilômetros de distância da igreja de Santa Cruz, no bairro do Rio Vermelho. E aqui eu abro uma observação. É um tanto estranho querer consagrar alguém na calada da noite, querer homenagear alguém, essa pessoa estando sozinha, num local longe da sua casa. É um tanto quanto peculiar, mas prossigamos com a história. Lucas desceu do ônibus e andou até a igreja. Viu que tudo estava escuro. E ao olhar para dentro do templo, não viu pastores orando. O que ele viu marcaria para sempre seu destino. Os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda os que se dizem ungidos do Senhor fazem tal ato dentro do templo que é dedicado, ou deveria ser, dedicado às orações e à boa obra do Deus vivo. O jovem Lucas, ao ver tudo aquilo, se espanta, fica chocado. Esse foi o motivo, segundo o pastor Galiza, que levaria não ao arrependimento por tais pecados, mas sim ao fim da vida de Lucas Terra. Lucas foi queimado vivo, dentro de um caixote de madeira. Que o corpo encontrado carbonizado dentro de um caixote era do filho. Mas antes, de acordo com o laudo, foi brutalmente violentado por seres diabólicos que se dizem ungidos e escolhidos de Deus. Carlos Terra, pai de Lucas, escreveu um livro intitulado de Lucas Terra, traído pela obediência. Título que descreve bem a relação de um povo que acredita cegamente em qualquer sistema, traídos pela obediência, reféns de sua própria ignorância. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu tenho um canal com orações sinceras, clamando a misericórdia do Senhor por todos. Se quiser, inscreva-se e desperte dos enganos. É totalmente grátis. Link na descrição. A última pessoa que ouviu a voz de Lucas foi seu pai, que recebeu a ligação do filho, o tranquilizando. Já era tarde para um garoto daquela idade, aos 14 anos, estar na rua. Mas ele tranquilizou seu pai, dizendo: fique tranquilo, meu pai,
estou no templo, junto com os pastores, junto com homens de Deus. 2 semanas depois do ocorrido, já sentindo falta das ligações do filho, lá na Europa, o telefone de Marion, sim, a mãe de Lucas, o telefone toca. O que se ouviu não foi o relato de mais uma boa ação feita pelo filho, nem de uma boa novidade, mas aos prantos, as palavras ditas revelam para a mãe do garoto uma barbaridade que fizeram com o caçula da família. Sem chão, Marion entra no avião e retorna ao Brasil. E o sentimento, com certeza, não é de alguém que venceu por ter habitado em solo europeu, mas de alguém que perdeu e jamais esqueceu o último abraço que seu filho lhe deu. Um pedaço de uma mãe foi arrancado, o ciclo da vida foi trocado, onde os filhos enterram os pais. Tudo isso foi quebrado. Deixo aqui a minha contribuição, sendo uma das vozes que não se calarão, diante de um sistema que esmaga e prende o povo, recompensando o tolo, idolatrando o imbecil. Esse é o meu Brasil.